Começamos aí o nosso último dia da Semana da Biologia, aqui do Polo de Volta Redonda. A semana foi cheia, né? Eu acho que todo mundo aproveitou bastante, espero que não gostou. E agora, começando o nosso último dia, quero convidar aqui a nossa querida Ana Castro Rodrigues, que é a coordenadora do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da DAD. Ela veio trazer algumas palavrinhas para a gente. E assim que ela terminar, eu anuncio a primeira palestrante. Ana Paula, com você. Oi, Jefferson. Oi, todo mundo. É um prazer enorme estar finalmente falando com vocês. Ah, Era para eu estar conversando com vocês lá no inicinho da semana, que Jefferson conversou comigo, perguntou, né, até da abertura do evento. Mas na segunda-feira eu dou aula à noite, exatamente no mesmo horário que começou a biosemana, né? Começou a semana de biologia de vocês. E aí eu falei com o Jefferson, né? Vale ser de encerramento, então, já que não pode ser no início, né? A gente fala alguma coisa no final. Lógico que eu queria estar acompanhando vocês e tudo durante a semana, mas foi complicado com as aulas e tudo mais. Mas eu sei que com certeza vocês aproveitaram bastante, conseguiram participar de várias atividades que foram organizadas. E eu quero deixar meus parabéns para todos vocês que estavam na organização, porque eu sei que organizar um evento é sempre uma aventura, é sempre uma responsabilidade grande, e tenho certeza que foi uma experiência boa tanto para quem organizou, trabalhosa, lógico, mas foi uma experiência boa também, mas também para quem participou de todas as atividades. Na verdade, hoje eu estou num momento muito aleatório, né? Que, enfim, essa semana tem tido tanta notícia, tanta coisa, assim. Eu estava vendo aqui no chat um dos meninos comentando, né? Eu não vi o nome, eu perdi o nomezinho aqui. Sobre São Paulo, também está com problemas de fumaça. E eu fiquei pensando assim, poxa, o que que eu vou falar com vocês, além de dar os parabéns e ter desejado, né, que vocês tenham tido uma semana boa e muito proveitosa, além, lógico, de aproveitar e ver a palestra da Érica logo em seguida. Eu fiquei pensando mais assim, sabe, gente, em como a nossa profissão é uma profissão que precisa ser cada vez mais explorada, no sentido de trabalhada, não de a gente ser explorado, pelo amor de Deus, mas em como a gente precisa dar visibilidade para a nossa profissão, do quanto o que a gente trabalha é importante, como a biologia é tão urgente em todos os temas que a gente vive hoje, na qualidade ambiental, na saúde de todos nós, do planeta como um todo. E a gente vê o papel do biólogo em vários lugares, de várias formas, na gestão do meio ambiente, na gestão de uma área de conservação, na gestão de resíduos, trabalhando com a saúde logo de frente, tentando trabalhar com o imuno, entendendo como funciona o vírus, como funcionam todos os efeitos que ele causa no organismo. A gente tem tantas áreas de trabalho, e a gente, como professor, tendo agora essa fase tão ruim que a gente está passando de negacionismo científico, em que a gente precisa realmente aumentar a nossa divulgação da ciência, aumentar o nosso jeito, os nossos meios de comunicação e falar com as pessoas sobre o que a gente estuda, falar com as pessoas sobre o que a gente conhece, mostrar de alguma nova forma, nos reinventar, que é o que a gente tem mais feito agora durante
o período de pandemia, a gente está se reinventando a cada dia. As próprias, né, semanas que todo mundo dos polos vem organizando, estão tomando novas formas, estão tomando novos vultos, atingindo cada vez mais pessoas. E isso eu acho que eu vejo como um lado positivo, que a gente tem que trazer desse tempo que está tão estranho para fazer com que a nossa profissão seja mais relevante ainda do que já é, seja mais ouvida do que ela é, seja mais respeitada. E por isso é tão importante a gente ver assim as pessoas participando, as pessoas indo em busca de conhecimentos diferentes ao longo da graduação, fazendo estágio, fazendo todas as experiências possíveis, porque um bom professor é aquele que está sempre estudando, um bom professor é aquele que vai estar trabalhando de todas as suas maneiras, aquele conhecimento, para que aquilo ali seja construído com as pessoas de uma forma que as pessoas vejam utilidade naquele conhecimento, né? Não seja um decoreba, não seja um cuspe-giz, não seja só uma fala da boca para fora que ninguém está ouvindo, mas que seja relevante e que a gente tenha como trabalhar isso de uma forma melhor com as pessoas. Eu acho que nessa última semana eu vi várias coisas. Na quarta-feira, para finalizar aqui, né? Na quarta-feira eu sou muito fã de quem me conhece, né? Sabe que eu sou muito fã de rock, né? Eu escuto muita música, eu gosto muito de música. Vocês viram ali no chat que eu sabia que era Thiago York tocando, mas eu gosto mesmo de rock, enfim, né? Acontece. Então eu gosto de música no geral. E na quarta-feira tem tido umas lives que são de uma banda que eu gosto muito, que é o Sepultura, uma banda brasileira de thrash metal. E essa quarta-feira ela foi muito especial, porque foi uma quarta-feira ecológica. Então eles lançaram uma música sobre como é o nosso dever de proteger o planeta. E parecia que ele estava falando do dever da nossa profissão, né? Que é uma das profissões mais ligadas à proteção do planeta. E, enfim, a canção se chama... Ai, gente, agora o branco, hein? Guardians of Earth. Depois eu deixo escrito aqui, que o meu inglês, né, não tem como eu gastar muito, porque não tem muito para ser gasto, só o básico. Mas é uma letra muito bonita, é uma letra muito especial. E eu aconselho também, lógico, vocês verem a entrevista que eles fizeram com o André Trigueiro, que é um jornalista ambiental, né? Então foi uma quarta-feira muito especial e essa música ela mexeu comigo durante a semana toda e eu vejo como é urgente, e não é uma urgência só nossa da profissão, é uma urgência que muitas pessoas estão divulgando e de diferentes formas, né? Então, eu achei isso muito bonito, como se fosse a nossa profissão sendo traduzida num clipe tão marcante, numa música com uma letra tão linda. Enfim, então vou parar de filosofar aqui, porque 7h10 está chegando e é hora da gente saber um pouquinho mais sobre peixinhos, aqueles gloob-gloobs lindos que a Érica trabalha. Então, gente, espero que vocês tenham tido uma ótima semana. A gente se encontra agora na semana acadêmica, em outubro, que a gente vai estar preparando uma coisa especial para todo mundo, né? Eu, Celi e Vitor, os coordenadores da biologia, a gente vai preparar um momento especial para todo mundo, tá bom? Então, Jefferson, muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada por ter deixado eu falar um pouquinho com a galera. E beijo, gente. Vamos aproveitar esse último dia aí. Obrigado, Ana Paula. A gente que agradece a sua presença. Pessoal, dando continuidade agora, eu chamo aqui a professora Érica Maria Peregrini Caramachi. Ela é doutora e mestre em Ecologia e Recursos Naturais, graduada em Ciências Biológicas
professora associada do Departamento de Ecologia da UFRJ e coordenadora de disciplina na educação à distância pelo CEDERJ. Vai apresentar para a gente uma palestra Conservação de Peixes de Água Doce no Brasil. Érica, com você. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui. A organização de vocês está primorosa, vocês estão de parabéns, e eu espero estar à altura do evento de vocês. Vou falar das coisas que eu gosto, né? Vou falar dos peixes de água doce. E vou agora, então, compartilhar a apresentação. Como é que eu faço aqui para compartilhar a apresentação? Sim. Só um minutinho, viu? Eu estou tendo que usar dois aparelhos para poder... Está abrindo a tela agora. Jefferson, me avisa se entrou. Entrou. Tá. Você mesmo vai conseguir. Entrou sim. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Então, para esta semana, vamos falar conservação de peixes de água doce no Brasil. Quando a gente fala de peixes, os peixes são organismos muito diversos, né? Há cerca de 27.800 espécies e que corresponde a mais da metade das 55 mil espécies dos vertebrados atuais. Eles ocupam todos os oceanos, inclusive o Ártico e o Antártico, com temperaturas abaixo de 0 graus, fontes termais a 40 graus, ocorrem no Himalaia, nos Andes, com baixíssimos teores de oxigênio dissolvido na água, ocorrem nas fossas marinhas a mais de 11 mil metros de profundidade, então com pressão de centenas de atmosferas. E quando a gente fala... saiu? Vem cá, dá uma olhada. E quando a gente fala das 27.800 espécies, 41% são peixes de água doce. A maior parte dessas espécies de peixe de água doce ocorre na região neotropical, o que corresponde a cerca de 7 mil espécies. A região neotropical, como vocês sabem, compreende a América do Sul e a América Central. E quem são os peixes de água doce neotropicais? No conjunto, a gente considera um clado, que corresponde a 73% dos nossos peixes de água doce, que é o clado dos ostariofisianos. Dentro do grupo dos ostariofisi, são peixes que apresentam uma apomorfia interessante, ao que é o aparelho de Weber. Esse aparelho de Weber nada mais é do que uma transformação das primeiras vértebras da coluna vertebral, que tem uma expansão lateral e comunica o ouvido interno do peixe com a bexiga natatória. Isso faz com que eles tenham uma audição apurada, porque eles recebem os sons pela bexiga natatória, transmitido através do aparelho de Weber diretamente para o ouvido interno. Então, a ordem Carassiformes, a ordem Siluriformes e a ordem Gymnotiformes são ostariofisianos e correspondem, então, a 73% dos nossos peixes de água doce na região neotropical. Além disso, temos 9% dos cicliformes, 12% dos ciclinodontiformes e depois outros grupos que são aqui também representados. Vamos ver a carinha deles? Então, os carassiformes são os nossos peixes de escama, né? Então, o curimba, o lambari, a piranha, são todos carassiformes, corresponde a 35% dos nossos peixes. Os siluriformes são os peixes de couro, de placas ósseas, corresponde a 37%. Então, são os bagres e os cascudos, né? E os gymnotiformes correspondem só a 3%, mas são um grupo super interessante. São peixes endêmicos da região neotropical e têm por característica a produção de campo elétrico, né? Então, eles apresentam um órgão elétrico, que vocês estão vendo aqui. Aqui é a cabeça, a cavidade abdominal é esta aqui, e todo o resto é musculatura, todo o resto aqui é musculatura transformada em órgão elétrico. Um representante importante dos gymnotiformes, é o maior deles, é o poraquê. Dos cicliformes, a família Cíclidae... Só um minutinho. Tem uma barra na frente do seu slide, clica em ocultar, porque ele está ficando na frente das fotos. Perdão, obrigada, Jefferson.
Então, os ciclídeos tem o acará, que todo mundo pesca quando vai em algum ribeirãozinho, o tucunaré, que os pescadores de pesca amadora adoram, porque é um bicho brigador, e tem os peixinhos de aquário, a caradisco, a carabandeira, que são bem conhecidos de todos por causa de um comportamento territorial, cores bonitas, brilhantes, etc. Os ciprinodontiformes, que corresponde a 12%, são os nossos guaruzinhos, né, barrigudinho, que tem um dimorfismo sexual marcante, aqui a fêmea, aqui o macho, com um gonopódio bem desenvolvido, tem uma estratégia reprodutiva muito específica, em que os embriões se desenvolvem dentro do abdômen da fêmea, ao contrário da maioria dos outros peixes que são ovulíparos, né? As fêmeas liberam os óvulos no ambiente, eles são fecundados fora do corpo. E os sinolébias, que são peixes chamados peixes anuais, que são organismos muito bonitos e extremamente ameaçados, como a gente vai ver daqui a pouco. E os rivulídeos também fazem parte desse grupo. Além disso, os 6% restantes, os mais chamativos, né, são os osteoglossiformes, que são o aruanã e o pirarucu. O pirarucu é um bicho enorme, é o nosso bacalhau brasileiro, e se caracterizam por ter uma língua óssea. Quem vai para Manaus sempre acaba comprando uma língua de pirarucu que usam para raspar o guaraná, né? E um rélito, né? Rélitos são aqueles organismos que tiveram uma ampla distribuição no passado e hoje em dia são extremamente representados por pouquíssimos grupos. Aqui é a Lepidosirem paradoxa, é um peixe pulmonado, é um peixe de pinói. Tá? A partir deste grupo é que surgiram os tetrápoda. Tem um representante aqui na região neotropical, que é esse aqui, Lepidosirem paradoxa, tem um na África, do gênero Protópteros, e tem na Austrália, do gênero Neoceratodus. É o que sobrou deles, né? Então, eles são muito diferentes dos seus ancestrais, mas têm essa característica de serem peixes pulmonados. Esses representantes aqui são animais marinhos, seus ancestrais são marinhos, e eles invadiram a água doce e se estabeleceram em água doce. Essa é uma pescada da família Cianide mesmo, que nem os marinhos, mas é o Plagiossons famosíssimos, ele ocorre exclusivamente em água doce. Tem também esse baiacuzinho bonito, que é amazônico, também de água doce, tem na bacia do Amazonas e do Tocantins, da mesma forma esse linguadinho de água doce, e uma família de arraias exclusivamente de água doce, que é a Potamo trigônica. Tá? Muito bem, então esses são os nossos peixinhos. E os nossos peixinhos de água doce representam, então, 3.000 e poucas espécies e representam a maior parte dos vertebrados do Brasil, né? Então, aqui superam as aves, os teleócitos marinhos, anfíbios, mamíferos, etc. Quais são as ameaças aos nossos peixes de água doce? Basicamente, são duas classes de ameaças. As alterações do hábitat e a sobrepesca. Dentro das alterações do hábitat, nós temos os barramentos, retificações, destruição da vegetação ripária, poluição e mudanças climáticas. Vamos ver um pouquinho cada um desses. Quando a gente trata de um represamento, a questão básica que acontece com os peixes é que a gente sai, aqui vocês estão vendo, a saída do rio, então aqui existe um movimento da água, né, um fluxo, que com o barramento a água fica parada, ou seja, o desaparecimento da correnteza prejudica demais as espécies que são chamadas reofílicas, ou seja, elas precisam da correnteza. Então, a comunidade de peixes dentro de um reservatório muda drasticamente em composição e estrutura em relação à comunidade que está no rio, porque os peixes reofílicos não conseguem ocupar o reservatório. Bom, aqui também, inclusive, eles nem passam, né? Mas, enfim, existem mecanismos para essa transposição para dentro do reservatório, mas nem sempre eles conseguem se organizar a sua vida migradora dentro dele. Retificação de canal, ou seja, mudanças no curso do rio, né? Esse aqui é o rio Macaé, ele foi retificado na década de 40,
mas o Rio de Janeiro, como um todo, teve uma grande modificação em seus rios na década de 70, pelo Departamento Nacional de Obras. E o que acontece quando se retifica um canal dessa forma? Vocês estão vendo que o rio perde as suas reentrâncias, perde todos os refúgios, perde a sua heterogeneidade como refúgio para peixe. E, além disso, ocorre todo um problema de assoreamento e de muita areia no substrato, muda completamente a estrutura do rio e ocorre um grande empobrecimento da ictiofauna nesse ambiente. Apesar das nossas áreas marginais, né, serem protegidas, seriam áreas de APP, pela legislação elas são protegidas, isso aqui infelizmente, é uma paisagem muito comum. Ou seja, foi desmatado até a beira do rio, e aí ocorrem esses desmoronamentos para dentro da água, ocorre no período de chuva, tudo isso desce para dentro do rio, com assoreamento, e, portanto, estes hábitats aqui dentro, vocês podem imaginar que ficam extremamente empobrecidos. Assim como fica empobrecida a teia trófica, porque já não há um aporte de material ripário, né, das árvores, através de folhas, frutos, troncos que caem e que constituem alimento para muitos peixes. A poluição, dá para imaginar. Nós temos poluição por esgotos, a poluição industrial, né? E, entre outros problemas, além de reduzir o oxigênio dissolvido na água, o problema da poluição, muitas vezes, é que traz substâncias tóxicas. Então, doenças crônicas para os peixes, às vezes agentes mutagênicos, e os mais recentemente descobertos, os disruptores endógenos, ou seja, são disruptores hormonais que podem, inclusive, provocar mudança de sexo nos peixes, como resultado do nosso lixo orgânico, né? Do que sai no nosso esgoto. E existe uma poluição biológica, que é a presença de invasores, né? Ou seja, peixes não nativos adentrando as comunidades dos nossos peixes nativos. Existem os peixes que são chamados exóticos, que são aqueles que vêm de outros continentes. Então, aqui, os mais comuns são as tilápias. Aqui a tilápia do Congo, aqui a tilápia do Nilo, a truta, o bagre africano. São todos peixes que entraram nas nossas bacias hidrográficas por escape de pisciculturas. Então, eles entraram no Brasil para serem criados como peixes para piscicultura e, voluntário ou involuntariamente, acabaram sendo liberados para o ambiente natural. E ali eles vão ocupar o nicho das nossas espécies e vão criar problemas de toda sorte que estão sendo estudados. E existe também as espécies que são nativas de outras bacias e são introduzidas em bacias em que eles não são nativos. São translocações de peixes entre bacias, né? Então, aqui é o caso do dourado, esse magnífico dourado, ele é nativo da bacia do Paraná, e ele foi introduzido por uma ação governamental, na década de 40, na bacia do Rio Paraíba do Sul, para a pesca, né? Porque é um peixe brigador, então o pessoal achou que seria interessante para alimentar a pesca. E, na verdade, ele passou a competir e a predar com os peixes nativos do Paraíba do Sul. Mesma coisa o tucunaré, ele é da bacia amazônica, e por ser um peixe brigador, o pessoal da pesca esportiva, principalmente, de uma forma muito leviana, acabou introduzindo as várias espécies de cicla em diferentes bacias hidrográficas do Sudeste e do Sul. Então, agora ele ocorre no Paraíba do Sul e foi introduzido no Pantanal, onde ele é um problema bastante sério. Em relação às mudanças climáticas, sabe-se muito pouco ainda, tá? Mas esse trabalho recente é bem interessante. O título do trabalho é Dois Lados da Mesma Moeda, né? Os efeitos da mudança climática sobre a distribuição do tambaqui na América do Sul, onde ele é nativo e onde ele não é nativo. E o interessante é que esse tipo de trabalho feito sobre refúgios climáticos,
eles estudaram todas as características que formam um ambiente ideal para a espécie, né? O que se chamaria, então, de frente a um problema climático, qual seria o refúgio, a situação de melhor condição para a espécie. Aqui, estou resumindo bastante o trabalho, aqui na letra A, a gente tem como é a situação atual. Então, vocês veem a espécie, onde ela é nativa, aqui na Bacia Amazônica, o refúgio climático está ótimo, né? Então, ele se dá bem, a sua área climática está ótima. Todas essas áreas fora da Bacia Amazônica é onde ele foi introduzido através de piscicultura. O tambaqui, por ser um peixe gostoso de comer, né? Um peixe grande, ele é importante na nossa alimentação, ele é criado em tanque-rede dentro dos reservatórios. Só que tanque-rede é uma coisa que se rompe, se não tiver uma excelente manutenção, e com isso ele já entrou em diferentes bacias hidrográficas, já está invadindo diferentes bacias hidrográficas, inclusive no Paraíba do Sul. Então, aqui vocês estão vendo esta área onde ele ocorre, onde ele tem condições climáticas ótimas para o seu desenvolvimento. Então, o que acontece que está previsto com as mudanças climáticas no ano de 2050? Então, em 2050, a sua área, na sua região onde ele é nativo, ele vai ter uma redução muito grande, né? Mas ele vai continuar bem nessas áreas do Sudeste e nas áreas costeiras. Em 2080, o seu ambiente natural vai estar bem pouco favorável, comparando com o atual, mas ele vai estar bem nas áreas onde ele foi introduzido. E se ele vai estar bem nas áreas onde ele foi introduzido, isso significa um grande prejuízo para as espécies nativas onde ele está instalado, ou nas comunidades onde ele acabou se instalando. A sobrepesca, que é o outro grande elemento, né, de ameaça aos peixes, eu usei como exemplo aqui o pirarucu. O pirarucu foi uma espécie muito pescada, chegou a se tornar ameaçada de extinção, porque ele é um peixe que precisa de uma respiração sobressalente, então ele sobe para respirar, engolir ar atmosférico, além da sua respiração branquial, e quando ele sobe, ele é acuado, né? É um peixe que demora muito para se atingir a primeira maturação, para se reproduzir, e que demora muito para crescer. Então, com uma pesca descontrolada sobre o pirarucu, ele se tornou ameaçado e economicamente inviável. Mas os biólogos estudaram no Instituto Mamirauá e no INPA e perceberam, conseguiram estipular como mensurar o tamanho da população, com que tamanho mínimo que ele podia ser pescado, e houve todo um trabalho junto às comunidades ribeirinhas. O que vocês estão vendo aí são todos ribeirinhos que praticam o manejo do pirarucu. Então, eles mesmos, a partir das diretrizes que foram oferecidas por essas instituições, né, eles conseguiram manejar a pesca do pirarucu. Então, eles têm lagos que passam 1 ou 2 anos sem serem pescados, ou eles estabelecem um limite de apenas 30% de captura da população, e com isso ele saiu da classe de espécie ameaçada e está sendo explorado de uma forma sustentável. Não é o caso de todas as espécies, mas nesta é um caso feliz. Bom, com todas essas ameaças, quem poderá nos salvar? O chapulim colorado? Não, estou lembrando porque esse ano foi o último ano que ele entrou, né? Acabou o chapulim colorado. O órgão que trata das questões de conservação de espécies no Brasil é o ICMBio, né? Então, o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, ele formula e implementa políticas públicas ambientais visando a proteção do meio ambiente. E as suas ações principais são criar e gerar as unidades de conservação, editar o livro vermelho das espécies ameaçadas e estabelecer os planos de ação nacional. Nós vamos falar, o PAN, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Unidades de conservação. Não há unidade de conservação criada visando a proteção de peixe de água doce, porque você precisaria proteger o rio todo ou a bacia toda, né? Eventualmente, trechos de rio estão contidos em unidades de conservação, mas dificilmente um rio é integralmente protegido. Existe só um caso em que uma microbacia é protegida na Amazônia, mas isso não acontece aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste nós temos um trecho do Rio Santo Antônio, da bacia do Rio Doce, em Minas Gerais,
que é o último reduto de uma espécie endêmica, o andirá, Enoculus whitlandi, e cuja proteção vem sendo pleiteada com a criação de um parque estadual. Então, aqui, esse é o rio Santo Antônio, o trecho que pretende ser protegido. Esse aqui é um peixinho que precisa de corredeira, é o Enoculus whitlandi, o andirá, né? E essa bacia, o rio de Santo Antônio se localiza aqui, tem esse aspecto, e a gente está torcendo para que esse parque estadual, de fato, se estabeleça e vai ser um precedente muito importante para a conservação dos peixes de água doce, um exemplo a ser seguido em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro. Bom, tem um órgão internacional, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, que é a IUCN, que estabeleceu categorias e critérios que avaliam o risco de extinção de um taxon. A pergunta da IUCN é: qual a probabilidade de uma espécie tornar-se extinta em um futuro próximo, dado o conhecimento atual das tendências populacionais, da distribuição e das ameaças recentes, atuais ou projetadas para uma espécie? Então, a IUCN criou uma metodologia para produzir os livros vermelhos de espécies ameaçadas de extinção. Para os peixes de água doce do Brasil, o livro vermelho foi publicado em 2018. E foi publicado a partir de uma lista de espécies de peixe de água doce ameaçadas de extinção, estabelecida através da avaliação individual de 3.148 espécies, que foram analisadas por 170 especialistas em 11 workshops no período de 2010 a 2014. As categorias de ameaça da IUCN são 11 categorias, e eu destaquei algumas aqui. Então, tem o extinto, tem o pouco preocupante, mas tem os mais importantes são esses aqui, é este conjunto, é o conjunto das espécies ameaçadas. Criticamente ameaçada, ameaçada e vulnerável. 300 daquela lista que foi daqueles especialistas que participaram das oficinas, 311 espécies, que corresponde a 10% dos nossos peixes de água doce do Brasil, estão nas categorias ameaçadas. Isso acontece, será que só tem 311 ameaçadas? Não. O problema é que nós temos uma enorme quantidade de espécies que entram na categoria DD. E a categoria DD significa deficiência de dados, ou seja, dados insuficientes. Precisamos estudar mais as nossas espécies, porque quando não existem dados suficientes para se estabelecer a categoria dela, a espécie não é considerada. Precisa muito biólogo para estudar biologia de peixe de água doce no Brasil. Bom, para este seminário eu escolhi alguns textos, e este é um artigo de dois biólogos, o Ricardo Correia Castro, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, professor, e a Carla Polaz, bióloga, doutora em ecologia, que é analista do ICMBio. Os dois produziram esse artigo que diz o seguinte: peixes de pequeno tamanho. Os peixes de pequeno porte são o grupo maior e mais ameaçado da diversidade de peixes de água doce neotropical. E a partir desse trabalho deles, eu estou trazendo algumas informações. Vejam só. Tamanho dos peixes de água doce do Brasil ameaçados de extinção. Então, aquelas 311 espécies, né? Daquelas 311 espécies, 80% tem menos de 15 centímetros. Então, são esses peixes chamados de pequeno porte, e só 20% tem mais de 15 centímetros e estão ameaçados. Dentro daquelas categorias de ameaça, vejam só, o que vermelho é o total, o cor de rosinha aqui são as de menos de 15 centímetros. Então, criticamente ameaçadas, 100 delas são criticamente ameaçadas, 90 são de pequeno porte. Vulneráveis, 100 também são ameaçadas, e cerca de 85% são de pequeno porte. Das que estão propriamente ameaçadas, 120 espécies são totalmente ameaçadas e 90 delas são de pequeno porte. Quais os tipos de ambiente que essas espécies de pequeno porte, das espécies ameaçadas, ocupam, né? Poças temporárias,
das 105 espécies, 102, perdão, 102 espécies ameaçadas que ocupam poças temporárias, 100% delas, 100% não, exatamente, todas elas são de pequeno porte. Em riachos nós temos 90 das espécies são de riachos, sendo que 85 são de pequeno porte. Nas cavernas, a mesma coisa, só tem uma espécie de maior porte nas cavernas. E nos rios, as espécies de maior porte têm maior grau de ameaça, mas vocês podem ver que 50% delas quase são de pequeno porte também. Só para ilustrar o que é uma poça temporária, este é um ambiente de poça temporária, onde ocorre esse peixinho que tem 3,5 centímetros de comprimento, um sinolébias, é um peixe bonito, e ele vive cerca de 1 ano. E depois ele deixa ovos enterrados até a próxima chuva, quando essas poças se refazem. Em riachos, este é um ambiente característico de riacho, no caso aqui é um riacho de Mata Atlântica, e aqui esse peixinho lindo também não tem mais do que 3,5 centímetros de comprimento, é o Mimagoniates lateralis. Os biomas que esses peixinhos de pequeno porte ocupam, né? Então, vejam só, daquelas espécies, total das espécies ameaçadas, 110 são de floresta atlântica, 90 delas são de pequeno porte. No Cerrado, 70, né, são desse ambiente, são o total das espécies ameaçadas no Cerrado, 70 ou 65 são de pequeno porte. Né? Na Amazônia, a coisa é mais ou menos meio a meio. E os peixes de maior porte são estes, né? São esses peixes migradores que precisam de águas maiores para sobreviver, são todos reofílicos. Esse aqui é o rio Mogi Guaçu, em seus meandros, e essas são todas as espécies que ocorrem naturalmente no rio Mogi Guaçu. Bom, o que é o Plano de Ação Nacional que o ICMBio tem que propor? Os planos de ação nacional para a conservação das espécies ameaçadas de extinção são políticas públicas, são pactuadas com a sociedade, identificam e orientam ações prioritárias para combater as ameaças que põem em risco as espécies e seus ambientes, e visa protegê-los. 71 planos de ação nacional foram implantados pelo ICMBio desde 2010. Lembrando que o ICMBio foi criado em 2007, então essa é uma ação importante. Em 2010 já começaram a ser criados os planos de ação nacional. Um dos primeiros foi o das espécies aquáticas ameaçadas do Rio Paraíba do Sul. Daqueles 72, 8 envolvem peixes de água doce. Tá? Eu vou destacar aqui 3 deles. O do Paraíba do Sul, o dos rivolídeos, de 2012, e de peixes e eglas da Mata Atlântica, de 2019. O PAN dos rivolídeos, que foi criado em 2012, a primeira ação dele, uma ação super importante, foi o mapeamento dos rivolídeos em todo o Brasil, ameaçados de extinção. Então, esses pontos amarelos, neste mapa, este mapa é um mapa que já é um produto do PAN dos rivolídeos. Dos peixes e eglas de Mata Atlântica, vocês conhecem uma egla? Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, mas nos afluentes do trecho paulista do Paraíba do Sul existe. É esse crustáceo, super ameaçado. E esses são peixes que ocorrem aqui nos nossos riachos de Mata Atlântica do Rio de Janeiro também. Enfim, o PAN dos peixes e eglas de Mata Atlântica visa melhorar o estado de conservação e popularizar os peixes, as eglas, os rios e os riachos num período de 5 anos. Popularizar significa fazer divulgação, criar hashtag, criar mensagens no Instagram, enfim, tornar mais visíveis esses organismos e esses ambientes para estabelecer uma biofilia. Né? Bom, e o PAN das espécies aquáticas ameaçadas da bacia do Rio Paraíba do Sul começou em 2010, visando 3 espécies de peixes e um quelônio. E o objetivo é recuperar e manter essas espécies.
Nesse período todo, ele produziu mapas de distribuição das espécies, bancos genéticos ex situ, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, produziu um monitoramento do Baixo Paraíba e produziu um livro eletrônico, que é esse aqui, e vários boletins de divulgação. Esse livro eletrônico está disponível, é só baixar. Mas vamos falar um pouquinho mais do Paraíba. Então, o enfoque desse IPAM é o Paraíba do Sul. Só lembrando, Paraíba do Sul nasce no estado de São Paulo, da junção do rio Paraitinga e Paraibuna, que vem se estendendo até aqui, ameaça ir para o interior de São Paulo, mas aí faz essa volta aqui no chamado Cotovelo de Guararema e volta-se para o Oceano Atlântico e adentra o estado do Rio de Janeiro, recebendo afluentes do estado do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais, né? E acaba desembocando aqui na região de Atafona. Só lembrando paisagens do Paraíba do Sul, aqui é no seu rio formador, né, o Paraibuna, depois aqui em outras, aqui dentro do reservatório de Paraibuna, a vista do reservatório, aqui atravessando o interior de São Paulo, aqui atravessando o interior do Rio de Janeiro, e aqui vocês reconhecem Volta Redonda e a CSN aqui em frente ao Paraíba. Aqui não seguiu a ordem, mas é uma PCH que foi instalada em Queluz, ocupando perto da Dutra e ocupando toda a largura do rio, né? E aqui já no trecho médio inferior, onde o rio se reaviva, a gente chama um processo de rejuvenescimento, porque há um movimento de maior correnteza e ele passa a correr e a bater com força, se reoxigena, né? Aqui é o domínio das ilhas fluviais, na região de São Fidélis, onde já existe, sustenta inclusive uma pesca artesanal com uma colônia de pescadores, e aqui já numa área abaixo de São Fidélis, a caminho de Campos, já em ambiente bem arenoso, águas mansas, rumo à desembocadura. Problemas do Paraíba do Sul: a poluição doméstica e industrial, acidentes por vazamento ou ruptura de barragens de rejeito. O Paraíba sofreu em 2003 e 2008 2 vazamentos terríveis que mataram toda a sua ictiofauna. Na verdade, a reposição foi feita pelos afluentes, por isso, por favor, nada de barragens nos grandes afluentes. Captação de água, porque o Rio de Janeiro capta 45% do volume do Paraíba do Sul para o sistema Guandu, quando ele entra no estado do Rio de Janeiro. E as barragens, né, usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Existe uma legislação em relação às barragens. Então, em 1934, já existia uma preocupação com a conservação da livre circulação dos peixes, porque se conheciam as espécies migradoras. Em 1938, um decreto-lei estabeleceu que represas de rios, ribeirões ou córregos devem ter como complemento obrigatório obras que permitam a conservação da fauna fluvial, seja facilitando a passagem dos peixes, ou seja, escadas, né, ou instalando estações de piscicultura. Então, esse decreto de obrigatório, exigindo a criação de passagens, de escadas dos peixes, criou um problema curioso, porque, em parte, essa legislação foi ignorada, e, em parte, levou a alguns mal-entendidos. Por exemplo, se criaram escadas baseadas em técnicas do exterior, ou seja, criaram escada de salmão para os nossos peixes, nenhum dos nossos peixes pula feito um salmão. Então, algumas das escadas foram inúteis a partir do momento em que foram criadas. Outra situação, as estações de piscicultura obrigatórias também deram margem a alguns equívocos, porque então os empreendimentos, querendo repovoar o reservatório, porque ele se despovoa muito por causa das espécies migradoras que não se desenvolvem ali, para ter coisa para pesca, né? Eles criaram espécies exóticas nessas estações de piscicultura e jogavam de avião em cima dos reservatórios. Uma coisa muito mais midiática do que efetiva, porque não tinha monitoramento do que sobrevivia dali. Então,
há passagens curiosas de pequenos aviões liberando milhares de alevinos de tilápia em cima dos reservatórios, e não se sabia se isso chegava depois na mesa do pescador ou não, né? Então, a falta de uma legislação exigindo um monitoramento dessas ações fazia com que elas fossem totalmente errôneas, né? Inefetivas. Então, houve uma série de portarias da SUDEP na década de 70, reorientando as atividades de mitigação de impacto das barragens após essa equivocada criação e soltura de espécies exóticas em reservatórios. Na década de 80, a Política Nacional do Meio Ambiente definiu os mecanismos para avaliação dos impactos e a proposição das medidas mitigatórias. Mas foi na Constituição Federal de 1988 que foram definidas como obrigações preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético no país, manter e restaurar os processos ecológicos e proteger a fauna e a flora vedadas práticas que coloquem em risco a função ecológica e que provoquem extinção de espécies. A nossa lei ela é muito bonita. E aqui, justamente, começou a se falar em patrimônio genético. E aí, os peixes começaram a ser considerados um recurso genético no país, em termos de diversidade. Essa imagem da represa de Ilha dos Pombos, que é no Médio Paraíba, no município de Carmo, no Médio Paraíba inferior já, é o primeiro reservatório criado no Paraíba do Sul em 1924. Tá? Esta é uma vista a montante, essas cordas seguram o lixo e as gigorgas antes que elas entrem na turbina, e aqui uma vista a jusante do reservatório. Essa seta amarela está mostrando uma escada de peixes que foi construído bem posteriormente à criação da usina, tá? Isso foi dos anos 90. Mas então esta é uma visão, aqui é por onde os peixes têm que chegar para entrar na escada, e aqui a escada, que nessa situação ela não está funcionando, ela funciona quando a usina libera a água para dentro da escada e os peixes vêm subindo aqui por dentro, se protegendo nesses anteparos e adentram o reservatório. Funciona para 2 ou 3 espécies de maior porte, inclusive o dourado, que é uma espécie introduzida, que se beneficia, então, da escada para entrar no reservatório. Só que as escadas, atualmente, são um mecanismo muito polêmico, muito discutido, porque o peixe vai e não volta. E aí os pescadores que ficam pescando aqui embaixo, veem o seu recurso subir e não voltar, né? Porque não tem como ele descer pelas turbinas, e o que passa pelas turbinas passa triturado. Bom, aqui eu estou destacando o capítulo 5 do livro produzido pelo Comitê de Bacias, foi um edital feito pelo Comitê de Bacias do Paraíba do Sul, né, pelo CEIVAP, e pelo Projeto Piabanha, e com apoio do ICMBio, e com participação de universidades parceiras, entre elas a UFRJ. Então, este capítulo 5 trata das estratégias para a conservação de peixes ameaçados de extinção na Bacia do Paraíba do Sul, motivações históricas e atuais para a recuperação dos recursos genéticos. Todos os autores são biólogos, o Danilo é da CESP, o professor Alexandre é da Universidade de Mogi das Cruzes, a Carla Polaz, novamente, é analista do ICMBio, e o Guilherme de Souza é da ONG Projeto Piabanha. Nesse capítulo, eles definem, né, peixes como recursos genéticos. Quando a gente fala em conservação, nós temos a conservação in situ e a conservação ex situ. Conservação in situ é quando as espécies são mantidas em seu ambiente natural. Então, elas são consideradas recursos genéticos in situ. Áreas protegidas que incluam rios e outros ambientes aquáticos podem ser chamados de bancos genéticos in situ, das espécies de peixe de qualquer outro organismo aquático que ocupe esse local. É a forma de conservação ideal e prioritária. Mas como a gente já disse antes, é difícil, né, a conservação de uma bacia. Conservação ex situ compreende a conservação dos componentes da diversidade biológica fora dos ambientes naturais. Vão constituir os chamados bancos de genes, bancos de germoplasma.
e há também a modalidade ex situ in vitro, com técnicas de criopreservação de sêmen, etc. Um modelo desse tipo de estudo foi feito com a pirapitinga do sul, que é um peixe endêmico também da Bacia do Paraíba do Sul, é o Bricum opalinus, ocorre principalmente em afluentes de águas limpas e de corredeiras, né, do Paraíba do Sul. Então, ela começou a ser estudada em 1987, com avaliação do seu potencial genético e grau de consanguinidade entre as matrizes selvagens, através de análise de marcadores genéticos e bioquímicos por eletroforese. Mas precisava-se comprovar as relações genéticas entre os reprodutores que estão na estação de piscicultura e os peixes que foram recapturados. Então, surgiram estudos, principalmente na Universidade de Mogi das Cruzes, sobre a diversidade genética das populações da Pirapitanga do Sul, usando marcadores de DNA mitocondrial e de microsatélites. Aqui a gente está vendo a represa de Paraibuna, da CESP, então é o Rio Paraíba do Sul, represado na represa de Paraibuna. Aqui é o reservatório, aqui a barragem enorme, e aqui a planta da estação hidrológica. Daqui de cima a gente tira essa foto aqui, ó. Então aqui a gente vê melhor os tanques onde são criadas e onde são mantidas as matrizes selvagens e os laboratórios. E aqui a ONG do projeto Piabanha, também aqui a gente vê os tanques onde são mantidas as matrizes e aqui as espécies. Então, o que acontece? A CESP e o projeto Piabanha de Itaucara trocam matrizes e, com isso, mantém uma diversidade genética maior dentro das suas populações, dentro das suas matrizes selvagens. O projeto Piabanha também tem todo um processo, um trabalho de educação ambiental, onde as escolas são chamadas para conhecer e participar, tem o projeto de voluntariado, etc. Esta é a menina dos olhos do projeto Piabanha, que é a piabanha propriamente dita, Brincou insignis, que é uma espécie ameaçada. Aqui a gente tem embriõezinhos, e aqui já são juvenis, eles estão dentro desses sacos plásticos, e esses estudantes das escolas estaduais e municipais de Itaucara têm um projeto para liberar no rio esses juvenis. A grumatã é outra espécie ameaçada. Então, aqui é o processo. Vejam, aqui embaixo vocês estão vendo os óvulos, essa massa escura de óvulos. A piabanha tem o Proquilosus, ele tem óvulos escuros. E aqui o técnico está, com muito cuidado e suavidade, está liberando o esperma sobre os óvulos. Então, aqui eles são misturados manualmente e, a partir daí, a gente tem o processo todo de desenvolvimento. Uma vantagem para a academia desse tipo de criação é que a gente pode acompanhar os estágios, a gente faz parceria com eles e acompanha os estágios, todos os estágios de desenvolvimento, desde o ovo fecundado até o juvenil que vai ser liberado, né? Estudando cada etapa através da natureza. É difícil de acompanhar isso, mas na piscicultura é possível se acompanhar. Aqui o surubim do Paraíba, Stendacneridium paraibe, é um bagre que já foi abundante no Paraíba do Sul, atualmente é muito raro, é ameaçado, e a reprodução dele em cativeiro foi obtida com sucesso. Ele não é um peixe migrador, ele é um peixe que ocupa poções fundos em trechos diferentes do Paraíba do Sul, e ele está sendo liberado em quantidades bastante grandes, porque foi bem sucedida a reprodução dele em cativeiro. Perdão. Então, aqui os artigos científicos decorrentes desse tipo de trabalho, né, que dá sustentação, então, a esse tipo de manejo. Esse é o cascudo leiteiro, Pogonopoma paraibe, é o cascudo preto. Existem matrizes selvagens dele, tanto no projeto Piabanha, quanto na CESP, em São Paulo, mas até agora não se conseguiu a reprodução dele em cativeiro. Por enquanto, ainda está sendo estudado. Bom, então eu mostrei para vocês o banco ex situ da CESP e o banco ex situ da ONG Projeto Piabanha, né? Todos voltados para o Paraíba do Sul. O CEPTA, do ICMBio, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais, é o banco ex situ de todos os peixes ameaçados dos vários biomas brasileiros, de várias bacias hidrográficas.
é uma planta enorme. Esse Centro Nacional, ele tem 80 anos. Inicialmente era voltado à piscicultura e agora é voltado à conservação. É o coração do ICMBio, atualmente, aqui perto do Rio Mogi Guaçu. Esse centro, além de trabalhar mesmo com o Banco Excito, né, ele mantém estudos de biotecnologia aplicada à reprodução dos peixes como ferramentas para conservação. E lá é trabalhado também a reprodução mediada, ou chamada barriga de aluguel. Então, são utilizadas espécies resistentes, de fácil manejo e reprodução, como o lambari, que os pesquisadores esterilizam os indivíduos e inoculam células germinativas de uma espécie ameaçada de extinção. Então, um lambari vai dar origem, por exemplo, a uma piabanha ou a um bagre. Então, é um banco genético de células germinativas das principais espécies ameaçadas. Essas células poderão ser utilizadas, então, para produzir os alevinos de espécies extintas, para fim de repovoamento nos ambientes anteriormente ocupados. É uma técnica ainda em estudo, ainda não está sendo liberada, estão estudando, né? Mas é uma técnica que tem bastante possibilidade. Isso aqui, esse infográfico, eu tirei do jornal O Dia, de 2016. Isso daqui foi levado à mídia exatamente por causa do problema de Mariana, quando o Rio Doce sofreu com o rompimento da barragem de Mariana e matou centenas de milhares de peixes, né? E então se cogita que a barriga de aluguel pode ser um sistema para reposição da fauna do Rio Doce. É isso. Eu agradeço. Aqui está meu e-mail. Aqui está a leitura que eu sugiro, caso alguém se interesse pelo assunto, e que eu posso disponibilizar com a comissão organizadora, as imagens, e fico à disposição. Muito obrigada, professora Érica. Assim, uma das coisas boas, né, vamos dizer assim, que essa pandemia pôde nos proporcionar nós termos essa oportunidade, porque antes presencial ficava muito difícil, né, pela distância, mas aí com essa modalidade nova de estar fazendo a Semana da Biologia, tivemos a professora Glay, tivemos a professora Ana Paula dando uma palavra, tivemos a professora. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram retiradas do chat, para nós fecharmos aqui. A professora Ana Paula perguntou se o pirarucu fica maior que os grandes bagres amazônicos. Ela disse que não se recorda se a professora... Não, eles têm o mesmo tamanho. Os grandes bagres, eles ficam bem mais pesados, né? Um grande bagre, ele vai pesar 130 quilos, mas um pirarucu também não fica muito atrás. E ela também perguntou como o Comitê de Gestão de Bacias Hidrográficas pode atuar, né, ou ajudar nesse sentido. Eu acredito que falando da conservação das espécies, né? Se a professora Ana Paula quiser aí estar complementando, pode também abrir o microfone, pode estar falando acerca da sua pergunta aqui. Então, no caso, os comitês de bacia têm um papel fundamental, porque os comitês de bacia são grupos mistos, onde toda a sociedade é representada, inclusive a academia, né? Mas é um local importante onde isso deve ser discutido. O Comitê de Bacia do Paraíba do Sul foi muito sensível ao PAN dos peixes ameaçados de extinção do Paraíba do Sul. Tanto é que se produziu um monitoramento, foi um edital lançado pelo Comitê de Bacias, então foi feito um monitoramento das espécies do Baixo Paraíba. Volta e meia eles lançam algum edital visando a que se faça pesquisa, que se analise os problemas das espécies, né? Da biodiversidade dos organismos do Paraíba do Sul. Então, o Comitê do Paraíba do Sul, do Baixo Paraíba do Sul, tem se mostrado bastante sensível e tem participado e tem sido parceiro do ICMBio. É um exemplo. Muito bom. E também a Evelyn Botelho, ela perguntou se o comércio de pesca e solte pode influenciar na pressão da extinção das espécies. O comércio de pesca e solte, ele pode pressionar porque ele é uma fonte de introdução de espécies exóticas, de espécies não nativas, né? Porque eles colocam essas espécies não nativas para serem pescadas ali, mas, normalmente, aquele corpo d'água não é tão isolado e acaba ocorrendo escape para o ambiente natural.
e no momento em que entrou no ambiente natural, além de ser um crime ambiental, coloca em risco as espécies nativas. Ok, professora, muito obrigada. Tem muita gente aí elogiando no chat, depois a senhora pode estar dando uma olhadinha aí. Gente falando até, pensando até em mudar tema de TCC aí por conta dessa palestra, tá? E o Pedro dando uma